A pesar de su buen portugués, de francés, ingeniero, conoció la doctrina espírita en 1985 en Recife, Brasil, director del Centro de Estudios Espíritas León Denis de la ciudad de Caen, Francia. Es miembro del Consejo de Administración del Consejo Espírita francés, donde está encargado de las relaciones internacionales. Es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional y participa en la coordinación de Europa del Consejo Espírita Internacional y del website de esta coordinación. Y nos va a presentar el tema Investigaciones actuales sobre la reencarnación. Mesdames et messieurs, bonjour. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu quero pedir desculpas pelo meu português errado. Peço também um pouco pela indulgência, mas espero também que vocês vão poder entender. También los hermanos de habla hispánica, gracias a la traducción de nuestro hermano Eduardo. Então, o tema de hoje é sobre as pesquisas atuais da reencarnação. Dividi a apresentação em alguns tópicos que são, primeiro, uma pequena introdução. Vou também fazer um rápido histórico sobre a reencarnação. Vou falar depois mais longamente das pesquisas que ocorreram no século XX. Depois vou entrar mais em detalhes sobre as outras observações científicas que estão acontecendo sobre a reencarnação nos dias de hoje. Vamos também fazer um pequeno intermédio sobre como se realiza a reencarnação e, para terminar, por uma conclusão. Então, em introdução, queria lembrar a frase que está escrita no frontispício do dolmen de Allan Kardec, que está no Père Lachaise, no cemitério do Père Lachaise, em Paris, onde consta nascer, morrer, renascer de novo e progredir sempre, tal é a lei. Vocês podem ver aqui nesse slide, embaixo, uma imagem desse dolmen, que é o túmulo de Allan Kardec, o dolmen sendo o símbolo dos druidas da morte, e acima eu coloquei um outro monumento que foi instalado e inaugurado no ano de 2004, em comemoração do bicentenário do nascimento de Allan Kardec, que tem uma forma de um menhir sendo o símbolo dos druidas para o nascimento. E esse menhir está localizado na frente da rua Sala, em Lyon, que fica mais ou menos no lugar onde tinha a casa onde Allan Kardec nasceu. Quais são os fundamentos da reencarnação? A Alba já falou um pouco sobre esse assunto. O primeiro fundamento é a justiça divina, porque quando se vê todas essas desigualdades de atitudes, desigualdades físicas no mundo, só se pode conciliar isso com a infinita misericórdia, a infinita justiça divina, raciocinando-se sobre várias vidas. Se se raciocina numa vida só, tem um problema, porque não conseguimos entender a justiça divina vendo todas as igualdades. A partir do momento que a gente raciocina com a reencarnação, tudo se explica. E o segundo fundamento é a lei da causalidade, que todo efeito tem uma causa, e mostrando também que nós mesmos estamos construindo o nosso futuro pelos nossos atos, pelas nossas coisas boas, para retomar as palavras também de Alba, apagando aquelas manchinhas que nós temos ainda no nosso perispírito. Vamos agora fazer um breve histórico. A reencarnação não é uma ideia recente, é uma ideia que já vem de muito antiga.
os Vedas, que são um dos escritos mais antigos religiosos na Índia, já mencionam a reencarnação. Também tem na China, achamos menções muito claras no taoísmo, no Egito, no Livro dos Mortos, também na Grécia, onde Pitágoras, Sócrates e Platão mencionaram e falaram também muito claramente de reencarnação. Roma também, Virgílio, que era um poeta, estavam reencarnacionistas pela influência dos gregos. Na Gália, tinham os druidos que acreditavam na reencarnação, a um ponto tal que os gauleses faziam-se às vezes empréstimos um ao outro para ser reembolsado na outra vida. Então, mostrando a que ponto essa ideia de reencarnação estava ancorada naquela época. E também achamos menções em Israel, com os fariseus e os samaritanos. Podemos constatar isso também nos Evangelhos, onde Jesus deixou menções muito claras sobre a reencarnação, entre outros em Mateus e Marcos, onde tem o diálogo entre Jesus e os apóstolos sobre a vinda de Elias. E Jesus deixou muito claro naquela oportunidade que Elias tinha voltado na forma de João Batista, ou seja, em outras palavras, que João Batista era a reencarnação de Elias. E tem um outro lugar em João 31:12, onde Jesus, é o famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde ele até estranhou e explicou que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo da água do Espírito. Vendo mais para nosso tempo, Orígenes, os primeiros cristãos, eram claramente reencarnacionistas por essa influência de Jesus. Mas, infelizmente, não durou muito, porque na época de Justiniano, em Constantinopla, aquele concílio que houve no ano 553, que a religião começou a ser influenciada ou misturada com o poder temporal. Nesse quinto concílio foi condenado o ordinismo e também a ideia da reencarnação. E essa condenação foi vigente em toda a época, a Idade Média, onde se viu, por exemplo, o caso de Giordano Bruno, que chegou a ser levado à fogueira por ser considerado herético, porque ele tinha afirmado também a ideia de reencarnação. Chegamos agora no século XX, que é o século da razão, onde houve a revelação da existência do mundo invisível, em particular pelos fenômenos bem conhecidos de Higgsville, que foi, por assim dizer, uma invasão organizada do mundo espiritual para produzir fenômenos mais ostensivos, comprovando a realidade da existência dos espíritos e da sobrevivência da alma depois do que se chama a morte. Esses fenômenos tiveram um impacto muito grande, muito forte na Europa e também pelo mundo inteiro. Tanto é que, a partir de 1855, Allan Kardec começou a se interessar a esses fenômenos, foi os primeiros contatos deles com os fenômenos, e aí foi que realmente ele, que tinha aquela educação de professor na escola de Pestalozzi, a observação científica, o raciocínio também que ele utilizou era um raciocínio puramente científico, onde ele estudou esses vários fenômenos. E Allan Kardec codificou, com a ajuda dos espíritos da terceira revelação, vários argumentos científicos, filosóficos e religiosos em favor da reencarnação. Queria aqui abrir uma pequena parêntese, que eu queria agradecer a todos vocês, porque para nós outros franceses, quando chegamos a um congresso como este, vendo vocês todos da América Latina, da Colômbia e do Brasil, esse amor forte que vocês têm por Kardec, para nós outros dá muita emoção. E eu queria agradecer a vocês todos por isso.
como já o fez o nosso irmão Roger Pérez ontem e no dia da manhã. É muito reconfortante para nós outros e nos dá forças para levarmos também essa mensagem a ser melhor entendida também na Europa. Depois de Kardec, veio Gabriel Delanne, que Kardec teve no coro, né? Ele conheceu muito o pai dele, que era Alexandre Delanne, e o Gabriel era engenheiro e fez, pois, pesquisas científicas e filosóficas sobre a reencarnação. E ele estudou vários casos sugerindo a reencarnação, que foram casos de reminiscências de lembranças de vidas anteriores. E nos livros dele você já pode encontrar aqueles testemunhos, vários casos de crianças que tinham lembranças muito claras, com detalhes sobre vidas anteriores, e que muitas vezes puderam ser comprovados e verificados como sendo verdadeiros, enquanto que as crianças não tinham nenhum conhecimento, nunca foram nos lugares que eles descreveram com a maior minúcia. Isso chegou a Gabriel Delanne a concluir no livro dele chamado Document pour servir à l'étude de la réincarnation, que a explicação pelas vidas sucessivas adquire um valor incontestável, pois ela oferece uma solução razoável para todos os problemas que, sem ela, permaneceram insolúveis. Inclusive, o Gabriel analisou as diferentes explicações possíveis para essas reminiscências com crianças e para os outros fenômenos que explicam a reencarnação, mostrando que existem outras explicações possíveis que satisfazem um caso ou outros casos, mas a única explicação que satisfaz a todos os casos é a reencarnação. Vamos agora a Leon Denis, que também queria abrir um pequeno parêntese, que eu realmente tive uma grande emoção quando eu vi aquele lindo banner ali na parede, mostrando a imagem do nosso querido Leon Denis, numa foto que foi tirada em 1925, 2 anos antes da desencarnação dele, na ocasião do Congresso Mundial que ocorreu em Paris no ano de 1925. Então aqui também obrigado aos nossos irmãos colombianos de ter realizado esse trabalho lindo. O Leon Denis fez pesquisas científicas também, mas ele aprofundou bem mais o lado filosófico da reencarnação. E no livro dele, que se chama Après la mort, Depois da Morte, ele escreveu assim: só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões e a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Chegando assim também a essa mesma conclusão filosófica, que só a reencarnação consegue conciliar a infinita justiça divina com as desigualdades temporárias que podemos ver pelo mundo. Ele diz também: nada há, aliás, maior, mais justo, mais conforme à lei do progresso do que essa ascensão das almas, operando-se por escalas inumeráveis, em cujo percurso elas próprias se formam, pouco a pouco, se libertam dos instintos grosseiros e despedaçam a sua couraça de egoísmo para penetrarem nos domínios da razão, do amor, da liberdade. Vamos passar agora a um outro pesquisador, que é o coronel Albert de Rochat, que era administrador da Escola Politécnica, uma das escolas mais prestigiosas e mais conhecidas na França para engenheiros. E ele fez muitas pesquisas sobre fenômenos psicológicos e ele pode ser assim considerado como o pai da regressão da memória.
que consiste ele dando passes magnéticos a sujeitos, conseguiu levar eles até o nascimento, o período entre a desencarnação e o nascimento e até a vidas anteriores. E ele afirma, é certo que continuando essas operações magnéticas além do nascimento, o sujeito passa para estados análogos que correspondem a encarnações anteriores e aos intervalos que separam estas encarnações, deixando assim também uma afirmação muito clara em favor da reencarnação. Não vou entrar mais em detalhes sobre regressão de memória, que é o assunto que está tratando o nosso irmão Ney Prieto Pérez. Vamos agora às pesquisas mais recentes, e para isso eu tive que escolher um pesquisador americano, que é o Ian Stevenson, que é psiquiatra e professor de psiquiatria na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Por que tive que passar para investigar um cientista americano? É porque, infelizmente, hoje na França, a área da psiquiatria, bem como a área da medicina em geral e a área da psicologia, estão eminentemente materialistas. E na França vocês vão achar muito poucos médicos, psiquiatras ou psicólogos que são espiritualistas, fazendo assim que esse tipo de trabalho na França está sendo mais difícil, e até aqueles médicos que acreditam na existência da alma e na reencarnação não o afirmam claramente, porque seriam sujeitos a muitas críticas por parte dos colegas deles. Mas, como Kardec disse, o que está sendo abafado num país, se o espiritismo ou o espiritualismo está sendo abafado num país, ele vai se desenvolver num outro país, fazendo assim, com todas as relações internacionais, essa ideia da verdade acaba predominando no mundo inteiro e, por final, também chegará até a França, com certeza. Então, o Ian Stevenson, que se desencarnou, como vocês sabem, provavelmente em fevereiro desse ano, estudou mais de 2.600 casos que sugerem a reencarnação, e ele publicou 9 livros, sendo que vários deles foram traduzidos em várias línguas, em francês e inclusive também em português. E a maior obra dele é esse chamado Reincarnation and Biology, que são 2 volumes de 500 páginas cada um, onde ele relata com todos os detalhes esses casos que ele investigou. Quando se observa e se estuda um pouco o tipo de investigação que o Ian Stevenson fez, se vê muita semelhança com aqueles que já foram feitos anteriormente, entre outros pelo Gabriel Durand. Ou seja, a maioria dos casos são crianças pequenas, jovens, até normalmente a idade de 5 a 7 anos, que têm reminiscências ou lembranças da vida anterior deles, e que depois testemunham, dando minúcias e detalhes sobre isso, que podem ser verificados. Então, nesse ponto de vista, o que ele fez é muito próximo do que já tinha feito os antecessores, mas, a isso, ele acrescentou todos os avanços de metodologia que ocorreram na ciência de lá para cá. E ele usou ferramentas modernas de estatísticas e também métodos modernos, como o estudo em duplo cego, e investigou também relatórios médicos, relatos de autópsia e coisas semelhantes nos casos que ele estudou. Fazendo assim, ele também fez um estudo sistemático de alguns parâmetros complementares, entre os quais alterações corporais, sinais de nascimentos, malformações e doenças, fazendo assim a relação entre o testemunho das crianças e também o dossiê medical das pessoas
que correspondiam à vida passada deles. Eu vou mostrar agora alguns exemplos aqui, que um dos casos que ele relata no livro dele, que é de um jovem chamado Hanuman Saxena, que nasceu com marcas de nascimento, como vocês podem ver aqui no peito dele.